reino de Deus, tudo aquilo que Deus estabelece, irmãos, em cima de princípios. Essa noite você precisa entender como funciona esse reino espiritual, esse reino de Deus. Tudo que Deus faz, Ele faz com base em princípios que Ele estabeleceu antes mesmo da fundação do mundo. Um princípio, se nós quiséssemos assim dizer, seria uma lei espiritual, aonde aquilo que está estabelecido acontecerá sempre que este princípio for obedecido. Para que você entenda melhor, existem alguns princípios naturais, leis, que foram colocadas por Deus, cujo homem não pode mudar. Por exemplo, a terra girando em torno do sol. Existe uma lei estabelecida por Deus que diz que o sol está parado ali. Obviamente nós sabemos pela ciência que o universo está em movimento, mas nós sabemos que a terra gira em torno do sol, e isso é uma lei estabelecida pelo Senhor, aonde nós não temos condições de interferir. Existe também uma outra lei, que é a lei da vida e da morte. Todos nós iremos morrer. Independente de como a ciência possa aumentar o tempo da vida do homem, vai chegar um momento aonde o homem irá morrer. São leis estabelecidas no natural, aonde mesmo que nós queiramos, nós não vamos conseguir mudar. Assim também existem princípios espirituais, aonde Deus estabelece para que as coisas aconteçam de acordo com aquele princípio. E quando nós entendemos o princípio, e nós então agimos de acordo com o princípio, aquilo que foi estabelecido para com aquele princípio acontecerá na nossa vida. De sorte que precisamos entender os princípios de Deus, precisamos entender como funcionam os princípios de Deus, para que eles se tornem realidade na nossa vida. Eu quero falar hoje aos irmãos a respeito de 3 princípios, para que o seu problema seja resolvido. Amém? Amém. E a história que nós lemos é a história muito conhecida entre nós. A história de um homem chamado Lázaro. Um homem que tinha 2 irmãs. E este homem era um grande amigo. Na verdade, a família toda eram grandes amigos de Jesus. E a Bíblia diz, no capítulo 11, que Lázaro ficou doente. Jesus não estava presente ali. Jesus estava na Judéia, pregando na Judéia. E Lázaro adoeceu. E quando Lázaro adoeceu, não sabemos qual é a doença que ele teve, mas a doença que ele teve o levou à morte. Lázaro morreu. Mas antes dele morrer, suas irmãs, que conheciam a Jesus, mandaram um mensageiro até a Judéia, a dizer a Jesus que Lázaro, aquele a quem Jesus amava, estava enfermo. E Jesus, ao ouvir isso, ele não deixou de fazer nada do que ele estava fazendo. Antes, ele permaneceu aonde estava por mais em torno de 2 dias, para depois ele sair da onde ele estava e voltar a Betânia, que era o local aonde Maria, Marta e Lázaro moravam. E Jesus vai e se aproxima da cidade. Diz a palavra que Marta, ouvindo que Jesus estava chegando, lhe saiu ao encontro. E o texto é claro em dizer
que quando Marta se encontra com Jesus, ela faz a seguinte afirmação: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus responde a ela que Lázaro havia de ressuscitar. E ela, por ser uma judia que cria na ressurreição, porque os saduceus não criam na ressurreição, mas ela cria na ressurreição. Ela disse assim: Senhor, eu sei que Ele há de ressuscitar no último dia. E Jesus se vira para ela e diz: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia! Aquele que crê em mim, Marta, ainda que esteja morto, viverá. Se tu creres, verás a glória. Glória a Deus. A cena é esta: Marta, Jesus, esta declaração, e agora vai Marta a chamar Maria. Marta sai depois dessa declaração e vai chamar Maria. Maria era aquela que estava em casa, sendo consolada pelos judeus. E agora Maria, ao ouvir que Jesus a chamava, apressadamente sai e vai ao encontro de Jesus. E a hora que ela vê Jesus, a Bíblia diz que ela se jogou aos pés de Jesus e disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Nós todos conhecemos a história. Todos nós conhecemos. E nós sabemos que Jesus perguntou a elas aonde Lázaro estava. Nós sabemos que Jesus foi até lá, se emocionou, chorou e mandou que tirasse a pedra. Ao que Marta disse: Jesus, já é de 4 dias, já cheira mal, estava em decomposição. Jesus diz a Marta: se creres, verás a glória de Deus. E eu fico me colocando, eu me coloco sempre junto com aquelas pessoas que estão lá, tentando imaginar a cena. Tiraram a pedra que fechava o túmulo que Lázaro estava, que era uma caverna. Imagina o cheiro, a multidão, todas perplexas, olhando, esperando. Jesus ora: Pai, eu sei que tu sempre me ouves, mas eu estou agora orando para que essas pessoas creiam que tu me enviaste. Depois disso, Jesus, diz a Bíblia, bradou em alta voz: Lázaro, sai para fora! Tabassure cantarás. E o inferno não pôde segurar a Lázaro. Aleluia! Aleluia! E na voz de comando daquele que é maior,
prostrado. E a Bíblia diz, de dentro daquela caverna, começou a sair um homem, todo amarrado, atado, com um véu em sua fronte. Mas quando Jesus dá uma ordem, não importa qual seja a situação, o inferno tem que obedecer, a morte tem que obedecer, todas as coisas têm que obedecer, porque na voz daquele que é maior, naquele que venceu a morte, nada pode resistir. Meu irmão, essa noite, quem sabe você, como disse antes nós louvarmos, quem sabe você tenha um problema. Lázaro morto era um problema para suas irmãs. Elas estavam com um grande problema. Porque naquela época era o homem quem tinha que gerenciar a casa. Era ele quem dava a última palavra. Era ele quem tinha que resolver os problemas da família. E duas moças, não fala do pai, provavelmente o pai tinha morrido, provavelmente a mãe tinha morrido. Lázaro era o homem da casa. E agora Lázaro está morto. Um grande problema. Quem sabe você que entrou aqui esta noite esteja passando por um grande problema. Quem sabe você tenha dito assim, o meu problema é grande demais. Olha, o dessas moças era maior do que o seu. Porque elas tinham perdido aquele que era responsável por elas. E elas sabiam que tinham um grande problema. Essa noite você entrou aqui. Provavelmente, como eu disse no início, todos nós temos problemas. Alguns maiores do que os outros. Mas Marta, quando percebeu o problema, quando ela se deparou com o problema, obviamente que ela estava triste, angustiada, perturbada até, mas ela mandou um mensageiro até Jesus. Marta sabia que o seu problema só poderia ser resolvido se Jesus estivesse lá. Marta mandou um mensageiro que deve ter levado 2 dias para ir, porque a Bíblia diz que Jesus levou 4 dias até chegar de volta. E quando ele chegou, fazia 4 dias que o morto já havia morrido. Quem sabe o mensageiro saiu e Lázaro morreu. Essa noite, você está aqui e tem um problema. Marta te mostra a solução. Vá a Jesus. Vá a Jesus. Como? Por meio da oração. A oração é o seu mensageiro. Vá buscar a Ele. Porque Ele é a solução de todos os seus problemas. Amém. Eu quero que você esta noite entenda isso. Jesus é a solução do seu problema. Porque Ele disse de si mesmo: eu sou a ressurreição e a vida. Glória a Deus. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, seja o seu problema pequeno ou grande, seja o seu problema maior do que todos os problemas. Quem sabe você está aqui com câncer essa noite. Quem sabe você nem saiba, mas você tem AIDS. Mas eu quero dizer para você que se você for a Jesus, Ele é capaz de fazer com que o seu problema seja resolvido. Aleluia! Aleluia! Jesus! Obrigado, Jesus. Só Ele. Só Ele. Princípios. Eu quero começar a falar agora sobre esses princípios. 3.
que farão com que o seu problema possa ser resolvido. Primeiro princípio se encontra nas palavras de Marta a Jesus, no verso de número 27. Marta declara: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. O primeiro princípio para que o problema seja solucionado na sua vida e na minha vida é o princípio da confissão na palavra do Senhor. Diga, primeiro princípio, a confissão na palavra do Senhor. Amém. Eu não estou dizendo confessar palavras positivas. Eu estou dizendo confessar a palavra do único Deus verdadeiro. É essa palavra que nós precisamos aprender a confessar. Nós não estamos aqui confessando palavras positivas, trazendo coisas positivas. Não! Nós confessamos que a palavra de Deus declara sobre nós. E a palavra diz que eu sou mais que vencedor por Deus. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz que Ele me colocou por cabeça e não cauda. A palavra de Deus diz que eu sou o maior. Eu fui colocado por cima e não por baixo. A palavra de Deus declara que eu sou mais que vencedor por meio de Cristo Jesus. Glória a Deus. Então é essa a palavra que eu confesso e não a palavra que eu acho que tenho que confessar. Marta sabia. E ela confessou: tu és o único capaz de solucionar o meu problema. Se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Amém. Amém. Confessar a palavra de Deus. Nós temos aqui: leia a palavra, fale a palavra, medite a palavra, profetize a palavra, e a palavra fará parte de você. Amém. Comece a falar, a declarar, a confessar a palavra de Deus com a sua boca. É por isso que os crentes precisam saber a palavra de Deus. É por isso que nós temos que memorizar a palavra de Deus, para que nós possamos confessá-la diante do Senhor, diante da situação. Não importa qual seja a minha situação, se a palavra de Deus estiver em mim, eu vou confessá-la e ela se tornará uma verdade na minha vida. Amém. Amém. Segundo princípio, para que o seu problema seja resolvido, preste muita atenção. Maria foi chamada. Ela estava em casa e foi chamada. Maria, quando chega, a Bíblia diz que ela se joga aos pés de Jesus e fala as seguintes palavras, preste atenção: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Quem disse isso? Quem disse isso? Quem disse isso? Marta! Marta foi a primeira que disse isso. Marta disse quando se encontra com Jesus: olha, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E depois chega Maria, sem saber da situação, porque ela sai correndo da sua casa, não teve tempo de conversar com Marta. E ela se joga aos pés do Senhor e diz: se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Segundo princípio, o princípio da concordância. O princípio da concordância. Elas concordaram. Elas concordaram na mesma coisa. A Bíblia diz: se 2 ou 3 concordarem sobre qualquer coisa que pedirem, vos será feito. Nós precisamos aprender a concordar para que as coisas do céu comecem a acontecer na nossa vida. Eu não estou dizendo aqui, essa não é a concordância que a maioria de nós faz. E não acontece. Porque as pessoas dizem: eu concordo. Você concorda? Concordo. Não é essa a concordância. Porque na realidade a concordância tem que ser em nível espiritual. Quando 2 concordam no reino do Espírito,
Espírito sobre qualquer coisa, aí essas coisas acontecem. Mas se estiver sendo concordado apenas no nível da alma, no nível da mente, do natural, isso não vai acontecer. Jesus disse: dois concordarem na terra sobre qualquer coisa que pedirem, será feito nos céus. E prova disso é que a maior parte das vezes nós concordamos que as coisas não acontecem. Porque essa concordância, ela tem de ser feita a nível espiritual. O meu espírito concorda com o seu espírito. É nível espiritual, não é nível da mente. Segundo princípio, para que os seus problemas sejam resolvidos, concordar. Amém? Amém? Amém. Diga segundo princípio. Segundo princípio, Para que todo problema seja resolvido. É o princípio da concordância. Amém? Amém, amados? Não confunda esta concordância com aquela que você muitas vezes faz com a pessoa do seu lado. Não é essa concordância, mas no nível espiritual. Pai, assim como nós somos um, Jesus declara, que eles sejam um, assim como eu sou um contigo, Pai. Que eles sejam um conosco. É esse nível de concordância que eu estou falando. Terceiro princípio. Jesus agora está com Marta, com Maria, a multidão que seguiu Maria, pensando que ela fosse chorar, porque tudo estava junto. Jesus, a Bíblia diz que ele se compungiu. O Espírito de Jesus se mexeu. Aonde o colocaram? Aonde o colocaram? E aquelas mulheres o levaram até a porta do sepulcro. E a Bíblia diz que eles tinham colocado uma pedra na porta do sepulcro. E Jesus disse assim: tirai a pedra. Tirai a pedra. Marta se levanta e diz: Senhor, já chega mal. Em 4 dias. Terceiro princípio. É o princípio que a parte do homem Deus não fará. Preste atenção. Preste muita atenção. Tem muita gente com um monte de problemas. Um monte. Como eu disse, existe o meu mal que Deus. Mas o seu ponto de vista, o seu é mal. Tem muita gente que crê que Jesus é capaz de fazer. E Ele é o único capaz de fazer. Tem muita gente que ora e diz: Senhor, vem no meu socorro. E Ele vem. Assim como Ele veio. Não vem na hora que você deseja, mas na hora certa. Tem muita gente que até é capaz de concordar, espiritualmente falando. Mas Jesus nos mostra, irmãos, que tem uma parte desse processo que é minha e sua. É minha e sua. Ele disse: tirem a pedra. Toda vez que você tiver que fazer algo
automaticamente dentro de você haverá resistência. Existe algo dentro de nós que diz não dá certo, ou isso não vai funcionar, ou ainda dá desculpa que marca a Deus, Senhor, me cheira mal. Mas sabe, irmãos, você tem que compreender que os princípios que Deus estabelece são imutáveis, e Ele não pode ir contra os seus próprios princípios. Obviamente Ele podia dizer, anjo, vai ali, muda a pedra, acabou. O anjo foi na sua própria sepultura e tirou a pedra. Mas Jesus nos ensina que nesses princípios que Ele estabelece, um foi estabelecido, que diz assim, a sua parte Deus não vai fazer, meu irmão. Tem gente que para dar desculpa declara salmos, esperei com paciência do Senhor, estou esperando com paciência do Senhor, e estou esperando, e vivo esperando, estou esperando com paciência do Senhor. Quando é, Senhor, que tu vais se inclinar para mim? E fica lá esperando, e esperando. Sabe quando, irmão, que Deus vai se inclinar para você? Nunca. Porque se Ele não encontrar a sua parte no processo de restaurar os seus problemas, Ele vai ficar esperando você tirar a pedra. E enquanto você não tirar a pedra, Ele não pode realizar o milagre. Enquanto você não tirar a pedra que está impedindo que Deus possa realizar o milagre na sua vida, Ele não vai realizar o milagre. Por quê, pastor? Porque é um princípio que Ele estabelece. Vai ter uma formiga preguiçoso, diz a palavra. Então Ele está mostrando a mim e a você, olha, eu estou pronto, eu ouvi a sua oração, eu sou capaz de resolver o problema, faz a sua parte que você vai ver o milagre acontecer. Faz a sua parte que você vai ver o milagre acontecer. Eu tenho dito isso sempre aqui na Soberana Graça para esses jovens. Eu tenho dito a eles, olha, Deus está fazendo a parte dele e você precisa fazer a sua. Infelizmente alguns não entendem isso. E não fazem. E Deus não pode resolver o problema. Mas Ele quer resolver o problema. Ele está à porta do sepulcro, esperando que você tire a pedra. Mas, já cheira mal. Esse negócio não funciona. Não vai dar certo. É difícil. Difícil ler um capítulo da Bíblia por dia. Nós descobrimos semana passada que em 70 dias nós conseguimos ler a Bíblia inteira, nós temos 1 hora por dia de Bíblia. Eu fiquei com vergonha de mim. Quando nós calculamos aqui que em 70 dias, se eu ler 1 hora de Bíblia por dia, eu leio a Bíblia inteira, eu fiquei com vergonha. Porque nós gastamos, nós filhos, eu não faço isso. A maioria passa o tempo de 1 hora em frente a uma novela e nunca leu a Bíblia na vida. Meu irmão, a sua parte Deus não vai fazer. O problema persiste, querido. Faz tempo que está com Ele. Quem sabe hoje Deus está abrindo seus ouvidos para você ouvir. A parte que cabe a você, Deus não vai fazer. Eu não consigo emprego. Está difícil emprego, né, pastor? Ore por mim, pastor, olha a taça. Tem de tudo aqui. Deus faz o melhor.
primeiro princípio, Deus não fará aquilo que Deus fazer. Está difícil o emprego, né? Irmão, emprego está difícil, o serviço tem de bom. Basta você sair procurar. Mas só pega a pessoa qualificada. De verdade, vai estudar. Jesus está esta noite dizendo a você: eu sou a ressurreição e a vida. Aqueles que creem em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esta noite, quantas pessoas estão com problemas aqui? Mas quem sabe você teve que vir aqui hoje para entender que Deus trabalha em cima de princípios. Não funciona como mágica, é princípio. Leis estabelecidas por Ele próprio, que Ele não vai mudar porque você não gosta, eu não gosto. Se nós não fizermos, a coisa não acontece. Primeiro princípio, confessar a palavra do Senhor. Amém? Amém. Segundo princípio, concordância. Amém? Amém. Terceiro princípio, a sua parte Deus não fará. Diga amém. Amém. Amém? Amém. Repita comigo. Primeiro princípio, Para que o meu problema seja resolvido. confessar a palavra do Senhor. Confessar